Olá, então eu gostaria de deixar registrado este momento em que eu estou prestes a estudar todos os cards, né, do deste deck aqui de teoria geral do processo, deck de questões. Eu já dei uma revisada não, já aprendi alguns cards hoje e fiz um teste na quarta-feira. Aí hoje o objetivo é zerar esse troço aqui, ou pelo menos chegar nos 500, sobrando apenas 100 cards, né? É isso que eu quero dizer. E... Bom, teoria geral do processo, questões. Devo dizer que eu estou fazendo direito na Universidade Federal do Espírito Santo. Aí eu estou no segundo período. E no segundo período tem essa matéria, teoria geral do processo, que é ministrada pelo professor Hermes Zanetti Júnior. E é bem complicado, né, a aula dele. É bem densa. E se eu tivesse seguido um método de estudo desde o início, eu não estaria nessa situação que eu estou agora. Que estou tendo, que vou ter que maratonar 600 cards em um fim de semana. Hoje é sexta-feira. Aqui. Sexta-feira, dia. Ah, tá tampando. Mas enfim, já vou mostrar isso aqui. Sexta-feira, dia 12 de dezembro de 2025. E eu tenho uma prova na segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2025. Então, eu tenho sexta, dia 12, sábado, dia 13, domingo, dia 14, para aprender completamente a matéria da TGP que foi passada até agora nas preleções do Hermes. E o que eu fiz aqui? Tem aqui o notebook, né? Notebook LM, Language Model. Eu nem sei se LM é Language Model, mas anyway. Tem aqui todos os documentos que ele passou, que ele disponibilizou para nós, correspondente a cada aula. Então tem muitos artigos aqui, que faz referência a cada aula dele. Então a bibliografia completa da TGP do Hermes está aqui. E ele também disponibilizou no Classroom, no Google Classroom, certos o conteúdo de cada aula. Aí, por exemplo, na aula um ou na aula 1, tem lá falando que vai falar do arco processual. Então eu peguei arco processual, isso aqui é o exemplo de uma nota passada. Arco processual, peguei e joguei aqui. Aí pedi para lançar a explicação de cada fase, né, do arco processual. E tá aqui, isso daqui são exemplos perfeitos de cards, na verdade. Cada frase dessa é possível se transformar em um card no Anki. A questão é que isso aqui já entraria no extra, né? Não em questão de... Não no deck de questões. Eu explico o porquê. Eu estou estudando baseado nas questões que ele disponibilizou numa lista. São 100 verdadeiros e falsos, 100 questões de verdadeiro e falso e 10 questões discursivas. Eu não sei se disponibilizar essa informação viola alguma lei.
Mas de qualquer modo está aqui. E aqui está o exemplo de de um verdadeiro e falso. Eu vou mostrar só esse. Aí tá aqui. 68. As condições da ação são requisitos para o julgamento do mérito, que contempla legitimidade da parte, interesse de agir e, tradicionalmente, possibilidade jurídica do pedido. A afirmação é falsa, aí é a resposta, né? É falsa. A afirmação é falsa à luz do CPC 2015, a visão clássica, teoria eclética de Liebman, no CPC de 73, previa o trinômio legalidade, legitimidade. É possível que vocês não estejam conseguindo ver, né? Aparecem minhas notas aqui. Vamos ver se aumenta. Se eu consigo dar o zoom sem travar tudo. Tá travando tudo. Pausar. Ok, tá aparecendo no celular agora. Cadê? Previu o trinômio legitimidade, interesse e possibilidade jurídica do pedido. E aqui tem as fontes, né? Que coloquei aqui. No entanto, o Código de Processo Civil de 2015 promoveu alterações estruturais fundamentais. Aí o que eu poderia ter colocado de card aqui? Essa parte aqui, ó. Essa parte poderia ser um card. Aí aqui também pode ser um card. É um card. Transformei em um card, isso. Esse aqui também transformei em um card. No Anki, um cartão no baralho de questões. Então, vou mostrar aqui um exemplo dos cards enquanto eu estudo. Eu estudando. Vou botar 6. Vai ser 6 a partir de agora. Então, 6 novas. Rapidinho. Aí até dá pra ver meu ritmo de estudo aqui, né? Vocês viram que tem 606. Estudando esses 6, vão sobrar 600 apenas. Pontes de Miranda defendeu a sobrevivência da Actio Romana, denominando-a. Também reconheceu a existência da ação processual. A demanda é o direito de perseguir e está ligada à tutela. A ação de direito material, Actio Romana, ação de direito material, frustração de uma pretensão. A doutrina processual contemporânea, especialmente aquela ligada ao e ao, converge majoritariamente para definir a finalidade do processo judicial para além da mera realização do direito material. FV, processo no Estado Constitucional. Isso daí é emitir dinheiro. Vontade concreta da lei. Mera realização do direito material. Vontade concreta da lei. Que eu venda. Tá bom. Vamos ver se eu lembro, né? É possível dizer que é a verificação da regularidade formal e a possibilidade de julgar o mérito? Então, é possível dizer que a admissibilidade é a verificação da regularidade formal e a possibilidade de julgar o mérito, enquanto que o mérito é a análise do conteúdo do direito material invocado. Pontes de Miranda defendeu a sobrevivência da Actio Romana, denominando-a ação de direito material. Também reconheceu a existência da ação processual. Eu lembro disso. Tá no meu caderno. Eu lembro porque eu chequei ontem, né? Porque senão eu não lembrava. A ação de direito material, o direito de perseguir, e está ligada à frustração de uma pretensão. A ideia-chave de estudo do processo no contexto do EDC é que o fim do processo é a tutela das pessoas e dos direitos de forma
adequada, efetiva e tempestiva mediante processo justo, buscando a prevenção, autocomposição ou resolução heterônoma dos problemas jurídicos. Processo justo. A doutrina processual contemporânea, especialmente ligada ao formalismo valorativo e ao processo no Estado constitucional, converge majoritariamente para definir a finalidade do processo judicial para além da mera realização do direito material. Vontade concreta da lei. Verificação da regularidade formal e possibilidade de julgar o mérito. Admissibilidade. Essa finalidade complexa do processo é explicitada no artigo 4º do CPC de 2015, que consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, incluindo a atividade satisfativa em prazo razoável. Isso significa que o processo deve ser um mecanismo eficiente de produção de resultados adequados, efetivos, tempestivos, constitucionalmente legítimos. Constitucionalmente legítimos. Tá bom. É possível dizer que a admissibilidade é a verificação da regularidade formal e possibilidade de julgar o mérito, enquanto que mérito é a análise do conteúdo do direito material invocado. Essa finalidade complexa do processo é explicitada no artigo 4º do CPC 15, que consagra o princípio da primazia da resolução do mérito, incluindo a atividade satisfativa em prazo razoável. Isso significa que o processo deve ser um mecanismo eficiente de produção de resultados constitucionalmente legítimos. Basicamente, assim que estão estruturados meus cards. Eu retiro parte das frases que o Notebook LM forneceu e, lendo ela inteira, né, eu vou fixando isso na minha mente. Ponce de Miranda defendeu a sobrevivência da Actio Romana, denominando-a ação de direito material. Também reconheceu a existência da ação processual. A ação de direito material é o direito de perseguir e está ligada à frustração de uma pretensão. Eu vou mostrar também as opções e também quando que eu fui montando esses cards, colocando no Anki, né? A ideia-chave do estudo do processo no contexto do EDC é que o fim do processo é a tutela das pessoas e dos direitos de forma adequada, efetiva e tempestiva, mediante processo justo, buscando a prevenção, autocomposição ou resolução heterônoma dos problemas jurídicos. A doutrina processual contemporânea, especialmente aquela ligada ao FV e ao processo no Estado constitucional, converge majoritariamente para definir a finalidade do processo judicial para além da mera realização do direito material. Vontade concreta da lei. Eu venda. Verificação da regularidade formal e possibilidade de julgar o mérito, admissibilidade. Essa finalidade complexa do processo é explicitada no artigo 4º do CPC 15, que consagra o princípio da primazia da resolução de mérito, incluindo a atividade satisfativa em prazo razoável. Isso significa que o processo deve ser um mecanismo eficiente de produção de resultados constitucionalmente legítimos. E é assim que eu vou fazer. Eu estava 12 e eu meio que fui aperfeiçoando essa técnica, né? De estudar no Anki. Direito pelo Anki. Dá pra ver aqui que faz parte do direito. Esse deck aqui eu nunca estudei propriamente, mas era para ser de direito civil da doutrina do... Esqueci o nome do cara. Mas enfim. Esqueci mesmo. Aí aqui em Introdução ao Estudo de Direito, na UFES.
na Universidade Federal do Espírito Santo, existem duas matérias que são Teoria Geral do Direito. No primeiro período tem Introdução ao Estudo do Direito, e no segundo período tem Teoria Geral do Direito. Então, são 2 períodos seguidos estudando Introdução ao Estudo, né? Teoria Geral do Direito. E no primeiro, então, tinha esse deck aqui, que agora está composto por mais coisas. Mas... Não, vamos organizar por created. Created, tá na ordem. Aí eu fui colocando... Na época, eu utilizei um método diferente, né? Que envolvia resumos feitos por veteranos. Então, todos esses cards aqui são baseados nos resumos feitos por veteranos. E alguns que estão marcados aqui com essa bandeirinha vermelha, de cor vermelha, são porque... Estão assim porque não é bem assim, na verdade, né? É meio contraditório. Tá conflitando com outras coisas que eu aprendi. Então, tenho que aperfeiçoar o texto que tá no card, né? Seja explicitando a doutrina, qual o doutrinador que dá esse conceito. Por exemplo, isso daqui não determina sanção, seria uma norma imperfeita, né? Acho que isso daqui é Maria Helena Diniz. Mas sanção tem anulação e sanção para mim. Tem na verdade 3 coisas. Conduta, se o ato vai ser anulado ou não. Anulado ou nulo. Nulificado. Ou sanção. Aí não determinar sanção, para mim, seria só esse daqui. Então, pode ser que o ato seja nulo. E se o ato tiver sido nulificado, anulado, seria uma norma perfeita. Então, não determinar sanção não caracterizaria imediatamente que essa norma jurídica é imperfeita. Por isso que está marcado. Aqui, né? Isso aqui também, que tem outras maneiras de organizar isso aqui. Enfim. Aí dá pra ver que... Opa, não é aqui que eu deveria estar vendo, né? Que foi primeiro semestre, em julho desse ano. Aí a partir daqui, ó, para a primeira prova isso aqui seria, né? Para a primeira prova. Aí para a segunda prova já vê que é mais para frente. Aí isso aqui já é teoria geral do direito, né? E é o mesmo mecanismo que eu estou usando para TGP aqui. Esses cards foram feitos baseados nas questões. Então, dá para ver que todos foram feitos em 2 dias, né? Teoria geral do direito. Foi para uma certa prova que eu tive tempo atrás. Eu consegui tirar uma nota acima da média, inclusive. Mas a maioria do que caiu na prova não tinha nada a ver com o que estava nas questões. Então, a lista de exercícios e estudar pelo Anki só me atrapalhou nesse caso, né? Mas normalmente não é assim. Tem de ter teoria geral de direito civil também, que é do primeiro período que temos. Só que não está sendo estudado. Ele precisa... Eu tô deixando para ajeitar e estudar ele depois que eu tiver aperfeiçoado essas coisas aqui. Que tá puxado, tá puxado.
Só que eu deixei pra última hora, né? Enfim, aí no extra, assim, eu tenho que mostrar quando eu fiz esses cards. Aqui, comecei dia 7, fiz um pouquinho dia 7, fiz um pouco dia 8, fiz um pouco dia 9, um pouco, foi mais ou menos dia 9, aí dia 10, fiz pouco dia 10. Aí ontem, né, que eu fiz o resto. Mais que a metade. Ou a metade, né? Aproximadamente a metade. Aí, 655 cards no total. Então peguei esses últimos dias para fazer esse deck aqui para estudar para a prova. Terminando de aprender todos os cards, no dia seguinte o que eu pretendo fazer? Revisar os cards. Que eu falei que ia mostrar a configuração, né? Só carregar. Aqui. Então, revisar os cards. Vocês viram que o intervalo está 16 minutos. O sanguessuga tá para 8, né? Para suspender. Isso aqui tá padrão. E tá na ordem que eu coloquei. Então, só na revisão que é aleatório. 45 segundos limitados, porque senão eu tenho que me atentar a esse tempo, senão eu vou ficar muito tempo preso no card e eu não vou conseguir terminar tudo, né? Estudar tudo. Se Alta Advance é um plugin que eu não uso. E o maximum interval tá one day. Tá one day só para enquanto eu preciso, né, estudar para prova, porque depois eu não vou precisar estudar para prova, então eu vou poder espaçar mais os cards. E aí eu vou fazer como eu fiz aqui no TGD, que eu aprendi todos os cards e revisei nos dias corretos. Então, o que é isso? Tá, é porque o número tá tão alto que eu pensei que seria de outro, que estaria erroneamente colocado neste deck. Aí eu aprendi tudo para prova. Então esqueci todos, porque senão ia ficar uma massa gigantesca para revisar. Ia prejudicar a progressão do deck aqui, né? Que está configurado desta maneira. 6 por dia, 999, 10 minutos, padrão. 45 segundos também, pelo mesmo motivo. E 60 dias o intervalo máximo. E o intervalo modifier está 0.5. Então, para não esquecer, né? Para ter uma base boa de teoria geral do direito. Só com as questões, né? Esse é o problema. Seria excelente se todos os professores tivessem bem explicitados o conteúdo de cada dia, como o Hermes Zanetti Júnior faz, um professor faz. Porque aqui no Extra, logo após, né, amanhã, após revisar tudo, eu vou eu vou pausar aqui. Então amanhã, como eu estava dizendo, eu vou poder colocar as lacunas, né, preencher as lacunas do meu conhecimento que eu percebo que não está nos cards no Anki, né? Aí eu vou poder estudar, por exemplo, uma coisa que eu já sei que não tem nos cards é cada fase do processo que está presente no arco processual e
o conteúdo de cada fase, né? E isso eu peguei também baseado no que ele forneceu do conteúdo do que é apresentado em cada aula, será apresentado em cada aula, e também pelo meu caderno, que é o que ele fala efetivamente em sala de aula, né? Então, eu acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar, é mais ou menos isso. E é, dá uma esse glossário aqui é baseado no glossário do Cândido Rangel, só que ele não tá completo. E tem umas diferenças doutrinárias, então acabei procrastinando colocar todos os cards nele, né? Mas enfim, esse deck aqui vai ser meu grinding pra hoje, pra amanhã, pra depois de amanhã. E com muita força de vontade, eu completo o deck extra. Também vou. Tomara que dê menos de 100 cards, né? Pra que eu possa estudar tranquilamente, aprender tudo tranquilamente. E espero que eu consiga um resultado bom. Uma outra coisa também que eu vou fazer amanhã e depois de amanhã é estudo, extras. E vou para a lista de exercícios tentar resolver em menos de 2 horas. A lista de exercícios, que tem 100 verdadeiros e falsos e 10 questões discursivas. Tentar resolvê-las em menos de 2 horas. O mais rápido possível, no caso, né? E como eu vou ter decorado cada verdadeiro e falso, né? Que eu espero que é o que caia na prova, né? Então, só que escrito de um jeito diferente, obviamente. Creio que eu consiga responder em menos de 2 horas, sim. Então, este sou eu estudando Matane Otanoshimini.